Ele é pastor de jovens da Nova Igreja Batista de Cascavel. É casado com a Manu, pai, engenheiro civil e administrador de empresas. Após uma jornada de quase 15 anos no mercado da construção civil e rodovias, tem agora dedicado seus dias para viver integralmente seu chamado pastoral. Ama compartilhar a palavra e conversar sobre liderança, produtividade, propósito e significado. Recebam com alegria Tiago Selvo. A gente parece até importante com um vídeo desse, né? Que legal, que chique, hein? Como diz o Bernardo, que chique. Gente, que alegria. Quem foi abençoado aí hoje? Que incrível essa tarde. Parabéns que você dedicou esse tempo para estar aqui desde as 14 horas. Uma salva de palmas para você. Parabéns, de verdade. Você está construindo algo para a eternidade aqui. Uma vida relevante. O simples fato de você dedicar tempo aqui fala muito sobre você. Então, parabéns, de verdade. Parabéns por dedicar esse tempo. A gente está caminhando agora para a última palestra. Nessa hora vocês dizem. Mas antes eu quero convidar aqui um testemunho. Eu quero convidar a Alice. Chega aqui, Alice. A salva de palmas para a Alice. Oi, pessoal, tudo bem? Gente, é a primeira vez que eu falo no microfone assim. As últimas vezes que eu subi num palco, eu sempre estava dançando. Então, sendo bem sincera com vocês, eu não sei muito bem me expressar ainda. Mas eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração de uma maneira que talvez nunca foi tocada antes. E é através do meu testemunho que eu quero que vocês enxerguem o tamanho do amor que existe em Jesus. Bom, gente, com a graça de Deus, eu fui colocada em um lugar que eu nunca pensei que eu estaria. Eu jamais pensei que a graça de Deus era tão grande e tão tamanha. Então, Deus me abençoou e nisso eu fui morar fora. Fui morar sozinha. E isso me trouxe muito medo e muita angústia. Só que, afinal de contas, eu não sabia que morar sozinha era tão difícil assim. Eu não sabia que eu conseguia. E eu aprendi que sozinha eu realmente não conseguia. Foi então que, em meio a um ano que eu morei sozinha, Jesus teve um encontro real comigo. Ele me escolheu. E não eu escolhi apenas ele. Porque por várias vezes a gente acha que a gente é escolhido por Deus. Mas Deus nos escolheu tão antes. Mas tão antes. Então eu quero te falar que você esteja com o seu coração aberto para ouvir esse testemunho. Não é um testemunho triste, mas também não é um testemunho feliz. É o testemunho de uma pessoa assim como você, muito forte. E que em meio a tantas coisas da vida, conseguiu vencer. Mas eu não venci sozinha. Então, durante esse tempo que eu estive, esse um ano fora, que eu comentei com vocês, foi um ano que eu não tinha contato com Jesus. E o lugar em que eu morava era cheio de jovens, então já imagina. Era drogas, era bebida, era tudo que vocês possam imaginar. E eu cresci dentro da igreja desde sempre. Então, os meus princípios sempre foram muito bem firmados. Claro que a gente tem épocas da vida em que dá uma balançada, mas acontece, a gente volta para os caminhos, né? Mas foi complicado, galera. Vou falar para vocês. E daí, em meio a todo esse tempo, no meu quarto, eu comecei a ter um encontro real com Cristo. Um encontro que eu não sabia que existia. E eu não sabia desse tamanho amor. Gente, eu vou ser sincera com vocês. Eu não sabia que dentro do meu quarto, no meu secreto, pudesse ter um amor tão genuíno. Foi então que eu falei, Jesus, me ensina o que é o amor. Nesse tempo eu estava quebrada emocionalmente, em todos os aspectos da minha vida, e Jesus me encontrou. E Jesus pode encontrar o seu coração
dia após dia. Se você sente que talvez o fogo e essa chama de Jesus não é mais tão presente na sua vida, eu quero te falar que Ele, sim, está com você. Em meio às lutas, em meio às angústias, o teu Pai não te larga. E foi em meio a todo esse processo de muita tristeza, mas muita força, muita determinação, foi em que eu achei uma igreja incrível nessa cidade que eu morava. Gente, que igreja maravilhosa, sério. Não tenho o que falar para vocês de tão boa que era. E eu vi pela primeira vez na minha vida jovens que tinham 18, 19, e vai aí até acabar os jovens lá daquela igreja, que falavam do amor de Jesus. Eu ficava, como assim? Eu não sabia que isso existia, eu não sabia que alguém que vestia uma roupa legal pudesse subir num palco e falar do amor de Jesus. Eu não imaginava que isso podia acontecer. Foi então que Jesus, mais uma vez, é grande e vitorioso na minha vida. E por eu exaltar tanto o nome de Jesus, e eu não falo isso pelo meu poder, claro que não, jamais, mas pelo poder de Cristo, Ele me trouxe um dom que eu achava que era muito escondido, e um dom que eu achava que não existia em mim, que é o dom de me comunicar, o dom de amar, o dom de acolher. E eu não sabia que isso existia, mas eu sabia que isso era o reflexo do amor de Jesus na minha vida. Então, sim, eu sou uma pessoa que ainda tem muitas lutas na minha vida. E com a graça de Deus, eu vou vencer cada uma delas. E eu quero te incentivar. Hoje, você que tem o desejo no seu coração de se tornar um líder, Jesus te chama para liderar. Liderar não é sobre você estar em um GA, ser um líder ou um auxiliar, estar à frente de uma igreja. É sobre influenciar. Quantas pessoas à sua volta você pode influenciar? Quantas pessoas à sua volta podem entender o tamanho amor que vive dentro de você? Cristo vive dentro de você. Não esqueça disso, por favor. Se você esquecer qualquer coisa que eu falar, lembra, Cristo vive em mim. E é através da sua vida que você vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar. O pastor Tiago, a Manu, nenhum outro dos pastores vão conseguir alcançar as pessoas que você vai alcançar. Porque Jesus nos usa individualmente. Você é um líder na sua casa. Você, homem, você, mulher, vocês são líderes sim na sua casa. Jesus chamou vocês para liderarem e estarem à frente, porque o povo de Deus é o povo prometido. Nós temos a terra prometida. Então você que quer mudar de vida e tem certeza que através desse infinito amor que eu falei tantas vezes para vocês, tudo pode mudar. E pela glória de Deus, eu estou aqui falando esse testemunho para vocês. E eu tenho certeza que a transformação que Deus fez na minha vida pode fazer na sua também. Porque, afinal, eu sou Alice, eu tenho 19 anos e eu sou filha amada do Pai. Não há pecado algum em mim em que Cristo não possa me perdoar. Não há nada nem ninguém que possa apontar o dedo para mim, porque em Cristo eu sou mais que vencedora. E vocês também são. Muito obrigada, gente. O testemunho da Alice tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui agora. Ela falou sobre influência. E todos nós somos chamados para influenciar. Fala para a pessoa do teu lado aí, você foi chamado para influenciar. E esse é o título dessa mensagem. A gente vai entrar agora na última base, que é o S, significado. Diga, significado. Para influenciar, você precisa ser carregado de significado. Você precisa entender o seu propósito
nessa terra. Não há como ser uma influência, ser alguém de relevância, se você não entender o seu propósito. E essa última base, essa última palestra é para ministrar o seu coração sobre esse tema tão importante que vai, como a pastora Renata já falou tão bem aqui, vai permear e trazer sentido a todas as outras bases, a todas as outras esferas. Rick Warren, ele escreve no seu livro Uma Vida com Propósitos, ele escreve que a grande tragédia da vida não é a morte. A grande tragédia da vida é uma vida sem propósito. Pior do que a morte é viver sem saber o porquê. É viver sem ter um propósito claro, definido, um sentido, um significado. Essa é a última letra do base. Significado, propósito. Você não pode viver sem isso. Você não pode viver sem sentido daquilo que você faz. Por que faz o que faz? Francis Chan, ele vai dizer no seu livro Louco Amor, que o nosso grande medo não deve ser o fracasso, mas ser bem-sucedido em algo que não importa, não tem relevância nenhuma na eternidade. Nós não devemos ter medo de tentar e fracassar e errar, mas nós devemos ter medo de gastar nossa vida em algo que não faz diferença alguma na eternidade. Que no final das contas, ao final da nossa vida, não teremos construído nada com legado eterno. Esse deve ser o nosso medo. Qual o meu maior medo? Se você me perguntar, Tiago, qual o seu maior medo? Eu tenho um medo. O medo de viver aquém daquilo que Deus planejou para mim. Eu tenho medo de viver abaixo daquilo que Deus sonhou para mim. Por isso, todo dia eu peço, Senhor, guia a minha vida. Senhor, faz em mim a Tua vontade. Senhor, eu quero entender a Sua direção, aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero viver abaixo disso. Infelizmente, muitos têm vivido sem saber o porquê. Muitos, e a grande maioria, na verdade, da humanidade, vive sem propósito, sem entender o sentido da sua vida, o significado da sua vida. Mas quando nós olhamos para grandes homens de Deus ao longo da palavra, nós não vemos isso. Se você olhar, por exemplo, para a vida de João Batista era alguém que aos olhos do mundo não tinha prestígio social. Era um cara esquisitão pra caramba. O cara morava no deserto, vestia roupa de pelo de camelo, se alimentava de mel, de gafanhoto. Era um cara esquisito pra caramba. Mas quando Jesus fala sobre ele fala, como João não teve outro. Ele é o maior dentre os nascidos de mulher. Jesus falou isso sobre ele. Quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, alguém que sofreu inúmeras privações, foi perseguido, torturado, sofreu naufrágios, um homem que não tinha posses ao final da sua vida, estava preso injustamente, um homem que não desfrutou de prestígio social, patrimônio, mas ao final da sua vida ele não termina ela amargurado, entristecido, arrependido por algo que fez. Ele termina a sua vida escrevendo, eu completei a carreira. Eu terminei a corrida, eu guardei a fé. É alguém cheio de propósito, cheio de sentido, de significado. Ei, Deus quer nos levar, Ele quer te levar a esse lugar de entender por que você foi plantado aqui, por que você está na terra, qual é o sentido da sua vida. A um lugar de influência. Você foi chamado para ser influência. Todo cristão foi chamado para ser influência nessa terra. O Bases é sobre isso, é sobre retomar esse lugar de influência. Tudo que nós permeamos aqui, desde saúde física, inteligência emocional, comunicação, relacionamentos, tudo tem um propósito. Elevar a sua influência, não para você, não para suas vontades, não para o seu prestígio social, para o seu plano patrimonial, não, para a glória de Deus. Esse é o sentido de tudo. Esse é o propósito de tudo. A grande verdade é que tem um filme acontecendo ao longo da história da humanidade, desde que o mundo é mundo, e esse filme é sobre Jesus. É sobre Jesus e o seu grande amor, é sobre Deus e o seu grande amor pela humanidade. Nós, você, fazemos parte de uma fração de tempo dessa história.
de uma fração de segundo dessa história. E essa é a nossa oportunidade de fazer história. Esse momento que você está vivendo é a sua oportunidade de transformar o mundo, de fazer história, de participar daquilo que Deus está fazendo. Ei, você só tem esses 80, 90 anos para participar daquilo que Deus está fazendo na terra. E passa assim, ó. Eu já estou com 36 anos, esses dias eu estava sentado aí. Passa assim. Deus está te chamando hoje para tomar posição, decisões. Você precisa sair daqui hoje com decisões no teu coração. Você precisa sair daqui hoje com um destino claro, posturas novas, decisão de mudança, de ser relevante, de assumir o seu lugar de influência que Deus preparou para você, a sair do lugar comum. Deus está te chamando para não ser um espectador nesse filme. Muitos são espectadores ao longo da história daquilo que Deus está fazendo, mas Deus está te chamando para descer da arquibancada e ir para o gramado. Deus está te chamando para fazer parte desse filme, a sair do lugar comum. Olha só o que a palavra diz em Efésios 2:10. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Ei, você foi feito, você foi criado por Cristo Jesus, em Cristo Jesus, para boas obras que Ele já preparou para você. Ele preparou para você um modelo de vida, um estilo de vida, para você caminhar nisso. Salmo 139:16, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Eu não sei como você chegou aqui, eu sei que tem visitantes, que talvez seja a primeira vez que você está aqui. Foi Deus que te trouxe aqui, e mais do que isso, quando você ainda era um embrião, lá na barriga da sua mãe. Não importa como foi a sua concepção, se ela foi desejada ou não, Deus já tinha desejado você. Deus já tinha sonhado com você. Ninguém é um acidente, ninguém vem ao mundo por acaso. Deus já tinha planejado a sua existência. E Salmo 139:16 diz que Ele já tinha escrito algo para você. Porque muitos vivem aquém daquilo que Deus planejou? Porque muitos não vivem a vida que Deus sonhou? Não vivem com propósito? Porque não buscam. Porque não se posicionam, não tomam a decisão de: ei, Deus, eu quero, sim, eu acredito e eu faço a minha parte para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Deus está te chamando para esse lugar hoje. Tem um jogador de futebol americano, e ele foi um dos jogadores, considerado um dos melhores jogadores universitários. E ele é um cristão fervoroso, de família batista, e ele escreve essa seguinte frase, o nome dele é Tim Tebow: o maior erro que podemos cometer na vida é chegar ao fim e perceber que fomos bem-sucedidos em coisas que, na verdade, não importam. Eu desejo que você seja bem-sucedido, mas, acima de tudo, eu desejo que você seja relevante. E quando você vive para Jesus e você ama pessoas, eu tenho certeza que você vai ter uma vida de relevância. Olha só. Alguém no ápice da sua carreira, no ápice dos seus ganhos financeiros, ele está falando: ei, o que importa mesmo de verdade é amar Jesus e amar as pessoas. Isso é ser relevante. Isso é ser relevante. Deus está te chamando para resgatar isso, a esse lugar. E eu quero compartilhar com você 3 dimensões, 3 chaves que você precisa aplicar na sua vida para ter uma vida relevante. Quem quer ter uma vida relevante, de verdade, que faça a diferença na vida das pessoas, que contribua para o reino, para a obra de Deus, fazer parte da história de Deus na terra? Diga: eu! Mais forte, diga: eu quero! Eu vou te passar 3 chaves. 3 chaves. A primeira é a intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Repita isso aí: intimidade com Deus. Sem isso não tem como ser relevante. A vida cristã, ela não é sobre um conjunto de regras, como alguns pensam por aí. Faça aquilo, não faça isso. Vá nesse lugar, não vá nesse outro.
se comporte dessa maneira e não daquela outra. A vida cristã não é sobre um manual de regras, condutas. É muito além disso. A vida cristã é sobre relacionamento. A vida cristã é sobre relacionamento, diga relacionamento. E ao longo de toda a história, Deus mostra isso. Mas o homem gosta de se voltar para a religião, para as regras. Regras é religião. Deus quer nos fazer voltar ao relacionamento. Quando você foca no relacionamento, é natural que o comportamento, que o fruto do Espírito, que as atitudes de Cristo se revelem em nós. Mas esse não é o foco, não é a regra, não é o comportamento, não é a atitude, é o relacionamento. Ele que vai gerar todo o bem em nós. Isso é tão evidente na palavra que desde o início, quando Deus cria lá Adão e Eva, a palavra diz que na viração do dia, ele descia e ia lá conversar com Adão. Na viração do dia, no entardecer, Deus descia e caminhava com Adão pelo jardim. E aí, Adão, como é que foi o dia hoje? O que você fez? Qual animal que você deu o nome aí hoje? O que você conheceu de novo aí que você ainda não sabia que eu tinha feito para você, Adão? O que você descobriu? Que fruta você experimentou? Conta para mim aí, cara. Onde você foi? Eu quero saber, eu quero relacionar com você. Eu quero ouvir o que te faz bem. Eu sei de todas as coisas, mas eu quero ouvir da sua boca, Adão. Porque eu preparei tudo para você. Esse jardim é para você, cara. Deus quer se relacionar com a gente. Deus quer tanto relacionar com a gente que Ele desceu até a terra. Quando eu quero comunicar algo importante com os meus filhos, e tenho 2 filhos pequenos, quando a gente está numa conversa normal, eu falo aqui com eles, mas quando eu quero comunicar algo importante, eu me abaixo. Eu fico de croque da altura deles, eu olho bem no olho deles, filho, ó, presta atenção aqui, é importante. Olha bem aqui para o olho do papai. Escuta o que o papai vai falar. É importante, guarda isso. Eu desço na altura deles. O que Deus fez ao enviar Jesus foi descer. Descer aqui, na nossa altura, se fez como um de nós. Se esvaziou de toda a sua glória e se fez homem. E sendo homem ainda, ele foi obediente até a morte de cruz, até o chão. Para relacionar, para se aproximar, para comunicar conosco. Relacionamento. E para ter mais desse relacionamento e desfrutar de intimidade, você precisa entender algo também. Que a dinâmica do céu, ela é reativa. Ela é recíproca. Você vai ter o tanto de Deus que você desejar ter. Não vai simplesmente acontecer um dia aqui e você vai receber um Hadouken do céu. Não. Se você não buscar, se você não desejar, isso não vai acontecer de uma maneira unilateral. A palavra diz lá em Tiago, aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará. A dinâmica do céu é reativa, ela reage àqueles que buscam. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes e insondáveis que você não sabe. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Deus está falando aqui sobre um grau crescente de anelo, de desejo, de clamor. Um desejo que nos consome. Você pode só pedir e Deus vai te dar. Você pode, além disso, começar a buscar, orar, abrir sua Bíblia, chorar, dedicar tempo. Mas você pode ficar tão desesperado que você vai começar a bater na porta do coração de Deus, gritando, eu quero mais, Senhor, eu estou desesperado, eu quero viver o avivamento, eu quero viver o que está na sua palavra, eu quero viver o que grandes homens viveram, estou desesperado, Senhor, abre teu coração. E a hora que Ele abrir a porta, você vai ser incendiado. A hora que Ele abrir a porta, Ele vai revelar o que está dentro do coração dele. É um grau crescente de anelo. Quando você lê a história dos avivalistas, e o Dávila vai iniciar amanhã, a história dos avivamentos. Quem se inscreveu aí, história dos avivamentos? Levanta a mão aí. Aí tem bastante jovem. Se você não se inscreveu, ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo, né, Dávila? Entra lá, se inscreve, você não pode perder isso. Um dos avivalistas,
Creio que o Dávila vai falar sobre ele. Jonathan Edwards, um dos avivalistas. Ele pregou um sermão em 1741. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E os relatos falam que quando ele pregou esse sermão, a igreja se segurava nas pilastras, os homens gritavam em arrependimento, alguns caíam ao chão, outros seguravam em suas cadeiras. Tamanho arrependimento, contrição e temor. E talvez você pense, nossa, esse cara era muito eloquente, talvez ele corria para lá e para cá, e pulava, e tinha uma progressão de bateria ali, e o cara no teclado, e o pessoal fazendo um coro aqui no fundo, aquela pressão. Não tinha nada disso. Sabe como era Jonathan Edwards? Ele tinha dificuldade de ler. Ele tinha que ler próximo, assim, uns 30 centímetros. Ele não era um eloquente. Ele lia os seus sermões, ele escrevia o sermão inteiro e lia o sermão. Enquanto ele lia esse sermão, as pessoas gritavam em temor, em contrição, porque era um homem cheio do Espírito Santo, alguém que desejava intensamente a Deus, alguém íntimo de Deus. Intimidade, era um homem cheio de intimidade com o Pai. Avivamento é sobre isso. É muito mais do que uma progressão musical, do que um barulho, um movimento. É ser cheio do Espírito Santo. Vocês me buscarão e me encontrarão, quando me buscarem de todo o coração. Quem quer? Quem quer mais de Deus? Quem quer buscar de todo o coração? Se você buscar de todo o teu coração, você vai ser íntimo de Deus. E você vai ter uma vida relevante. Essa é a primeira chave. A segunda chave é viver na perspectiva da eternidade. Você pode repetir isso também? Viver na perspectiva da eternidade. Você precisa viver nesse foco. Jesus fala em Lucas 12 sobre o rico insensato. Ele conta uma parábola de um homem que prosperou tanto, seus celeiros ficaram pequenos. A colheita foi tão grande que ele olha para aquela colheita e fala: meu Deus, eu não tenho aonde guardar isso. Eu vou ter que destruir esses celeiros, construir maiores. E a colheita foi tão grande que eu tenho suprimento para muitos anos. Eu vou descansar, eu vou desfrutar, eu vou viajar, eu vou comer, eu vou fazer o que eu quiser agora. E aí Deus fala para ele: louco, nessa noite pedirão a sua alma. E isso que tem guardado, para quem será? E ele conclui dizendo: isso é o que acontece para todos que ajuntam para si riquezas, mas não são ricos para com Deus. Jesus está trazendo aqui perspectiva. Não é errado você prosperar, não é errado você crescer o seu patrimônio. Agora o erro é não ser rico para com Deus. E o erro do rico insensato foi esse. C.S. Lewis, ele diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno na nossa vida é inútil. Talvez você lide diariamente com várias coisas que talvez você pense: qual que é o impacto disso na eternidade? Nós temos sim que fazer várias coisas que fazem parte da nossa vida. Mas no âmago de tudo, na essência daquilo que somos e fazemos, que levantamos para ser e fazer durante o nosso dia, precisa estar a perspectiva de eternidade. Quando você vai para a sua faculdade, quando você vai para a escola, quando você vai para o trabalho, quando você se assenta à mesa, em tudo precisa estar a perspectiva de eternidade naquilo que você faz. Jesus disse lá em Mateus 6, 19 e 20, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas ajuntem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e os ladrões não arrombam nem furtam. Você está juntando tesouro para a eternidade? Você está juntando tesouro para a eternidade? As coisas que você faz têm impacto eterno? É isso que tem valor. Ao final da sua vida, tudo será provado no fogo. Só vai ficar aquilo que é ouro. O que é palha, feno, será destruído, que são as obras que não têm impacto eterno.
Você tem vivido para a eternidade? Você tem ajuntado tesouros nos céus? Você tem sido alguém rico para com Deus? Eu preguei uma mensagem domingo e o título foi "O céu não é aqui". E era sobre isso. Foi lá em 2 Timóteo capítulo 4, as últimas palavras de Paulo. O céu não é aqui. Porque tem muita gente construindo um céu aqui. Preocupado com o carro, preocupado com uma casa. Ei, essas coisas aqui vão ficar aqui. Essas coisas não são eternas. Nós viemos nus para o mundo e assim tornaremos ao céu. Nada trouxemos e nada vamos levar. Tudo que temos aqui é passageiro. A nossa jornada, ela tem um significado que transcende esse aqui e agora, aquilo que vemos aqui e agora. Transcende o tempo. Ela é eterna. E quando você ajusta a tua perspectiva para a eternidade, viver na perspectiva da eternidade, seus valores vão mudar. A forma como você lida com o seu tempo vai mudar. A forma como você gerencia os seus recursos vai mudar. Você vai passar a se preocupar muito mais com o seu caráter, que tipo de gente você está se tornando, com os seus relacionamentos, com quem você está caminhando, porque você está vivendo a luz da eternidade. No livro Uma Vida com Propósitos, se você não leu esse livro, leia. Rick Warren escreve também sobre a vida, e ele coloca três definições que eu acho muito legal, eu carrego comigo isso. A primeira definição que ele coloca é que a vida é uma atribuição temporária. Foi Deus que te atribuiu isso. Deus te deu de presente essa vida, mas é algo temporário aqui nessa terra. A vida terrena é uma atribuição temporária e ela vai passar rápido. Passa muito rápido. A segunda coisa que ele coloca é que a vida, ela é uma incumbência de confiança. Deus te confiou, tudo que você tem, Deus te confiou. E aqui traz o conceito de mordomia, de administração. Você é só um administrador. O que você tem não é teu, é dele. Aquilo que está em suas mãos, talvez um negócio que você está gerindo, uma profissão que você tem, não importa. É algo que Deus depositou nas suas mãos, é uma incumbência de confiança, os recursos, os dons, os talentos, tudo. Deus confiou isso a você. Seja um bom mordomo. Não se apegue a essas coisas. Não se apegue às coisas daqui. É uma incumbência de confiança. E por terceiro, ele fala também que a vida é um teste. A vida aqui na terra é só um teste para a eternidade. Você vai ser aprovado ou reprovado? Ah, eu quero ser aprovado. Eu quero ser aprovado, assim como Paulo fala. Para mim já está guardada a coroa da vida. Não só a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Já está reservada. Eu quero chegar no último dia e poder dizer como Paulo, eu terminei bem a corrida, eu guardei a fé. Que você tenha esse desejo no coração também. E viva a luz da eternidade. Quem está comigo nessa? E por último, a última chave que eu quero compartilhar com você, para uma vida relevante, é desejar influenciar, trazendo a glória de Deus. Você pode repetir? Desejar influenciar, trazendo a glória de Deus. Você precisa desejar. Nosso pastor sempre fala, né? Tudo começa com um desejo. E é a grande verdade. Tudo começa com um desejo. A dinâmica do céu é reativa. É recíproca. Se não houver desejo em nós, e muitas pessoas vivem apáticas às coisas de Deus, ao mundo espiritual, precisa haver um desejo. Eu comecei perguntando aqui, quantos querem viver uma vida relevante? Você levantou a mão. Precisa haver um desejo, eu quero sim influenciar. Mateus 5, no Sermão da Montanha, Jesus fala sobre influência, sobre a posição que Ele nos colocou. Ele está falando para você. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens.
Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Você é sal, diga, eu sou sal. Mas você não pode perder o seu sabor. A função do sal, ao longo da história, o sal sempre foi usado para conservar os alimentos. Antes da geladeira, dos eletrodomésticos, se usava o sal para conservar. Deus te chama de sal e diz que você é sal porque você tem uma função de conservar o reino, de conservar os valores do reino. O sal também realça o sabor da comida. Você coloca o sal lá no churrasco, ele realça o sabor da carne. Na comida, se uma comida ficar sem tempero, sem sal, ela fica horrível. Mas sabe o que é interessante do sal? Quando você come lá um churrasco saboroso, você não fala para o churrasqueiro, né? Para o pastor. Você não fala para o pastor, nossa, que sal gostoso. Que sal maravilhoso. Não, você fala, que carne boa, cara. Nossa, que carne é essa? O sal tem a missão de fazer tudo à sua volta crescer e prosperar. O sal tem a atribuição de realçar o sabor de tudo à sua volta. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus te chamou, fazer crescer tudo ao seu redor. Fazer crescer as pessoas ao seu redor, os ambientes onde você está inserido. Tudo muda quando o sal chega. Tudo muda, o sabor muda, o clima muda, o ambiente muda, porque o sal chegou ali. O sal que tem sabor, não é insípido. Ele fala também, vocês são a luz do mundo. E ninguém pega uma luz, compra uma lâmpada e esconde ela, não faz sentido. A luz, ela tem que ser colocada em local de evidência, em local de influência. Mas não é para que a luz apareça, é para que as coisas apareçam, para que Deus seja revelado, para que a essência do Pai, a essência de Deus seja revelada através da sua vida. Isso é influência. Ser influência, ser luz, é onde você chegar. Você revelar a essência do Pai, você transpira a essência, o jeito de Deus. As pessoas não sabem o porquê, as pessoas não sabem como, mas tem algo diferente em você. Há uma luz, há um brilho diferente no seu sorriso, há um brilho diferente nos seus olhos. Que brilho é esse? É Jesus, você é a luz do mundo. Deus te chamou para isso. E lá em Mateus 4, pouquinho antes do Sermão do Monte, 18 a 20, fala sobre o chamado dos discípulos. E aqui ele está chamando Pedro, ele está chamando André. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Olha que interessante. Alguns dias depois, algumas semanas depois, algum tempo depois, não, no mesmo instante. Uau! It's now! É agora! No mesmo instante. No mesmo instante. Eles deixaram suas redes e o seguiram. Eles não tinham garantia de nada. Jesus não apresentou ali um plano estratégico, um plano de negócios. Jesus não passou ali um combinado de salário. Jesus não passou um fee de sucesso, uma comissão, não. Ele só falou, sigam-me. Sigam-me. E no mesmo instante eles abandonaram os barcos. Só que esses homens aqui viveram coisas que jamais a imaginação deles tinha concebido. Esses homens aqui viveram coisas que jamais eles tinham imaginado na sua vida de pescador.
Enquanto eles estavam apegados naquele barco, naquela provisão, naquela carreira, naquele patrimônio, naquele carro, naquela casa, naquilo que eles planejaram e desenharam desde pequenos, a faculdade, o trabalho, a carreira, o meu desejo, o meu plano, aquilo que meus pais sonharam, aquilo que eu imaginei para mim, enquanto eles estavam apegados àquele barco, àquelas redes, eles jamais poderiam viver o extraordinário que Deus tinha, o insondável que Deus tinha, os planos superiores, maiores e melhores que Deus tinha. Salmo 139:16, quando você ainda era um embrião, Deus já tinha escrito a sua vida. Ei, para de focar no barco, para de focar nas redes, para de ficar ali querendo fazer do seu jeito e quebrar a cabeça e ser infeliz. E se frustrar, e errar, e falhar de novo, e acordar triste, e ir para o trabalho triste, e ir para a faculdade triste. Deus tem uma vida inimaginável para você, que jamais passou na sua mente, insondável. Só que você precisa ter a coragem de, no mesmo instante, eles deixaram tudo e o seguiram. Quem está disposto a isso hoje? Quantos recebem essa palavra? Fala, eu recebo. Então fique de pé. Eu quero orar com você. Você não pode sair daqui hoje sem tomar uma decisão. Talvez a sua decisão seja por Jesus. Talvez você está chegando aqui, você é novo aqui, talvez você é visitante. E Jesus está falando, ei, eu que te trouxe aqui. Eu estou de braços abertos, eu quero me relacionar com você. E a tua decisão vai ser, Jesus, eu me entrego. Eu entendo o que o Senhor fez na cruz, que o Senhor morreu, ressuscitou, eu entrego a minha vida a Ti. Confesso os meus pecados. Talvez você já está aqui há muito tempo, talvez você já é líder de GA, você está servindo em ministérios, mas Deus está te chamando a dar um passo, no mesmo instante, deixar tudo. Deus está te chamando a deixar alguma coisa aí hoje. Deus está te chamando a mudar algumas coisas de lugar hoje. Diante de tudo que você já ouviu desde o início dessa tarde. E agora Deus está ministrando ao teu coração sobre o sentido da vida, o grande propósito que Deus tem para você, fazer parte da história, fazer história com Deus, não a história do seu jeito, mas a história do jeito de Deus. Quantos querem isso hoje? Diga, eu quero, Senhor. Eu quero te convidar a vir à frente, eu quero orar com você, esse louvor vai ser ministrado. E depois do louvor eu vou orar pela sua vida. Que Deus ative aquilo que Ele já planejou. Que Ele ative o propósito que Ele já desenhou, os planos que Ele tem, que sejam liberados sobre a sua vida. Que você não caminhe mais na força do seu braço. Que você não viva mais apegado ao seu barco, às suas redes, aquilo que você entende, mas aquilo que Deus tem para você. A nova vida em Cristo, carregada de significado e de propósito.